Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 29/1/2018, 15 horas e 52 minutos. Começamos agora mais um programa Na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui as minhas estratégias, ideias, expectativas para a semana. Geralmente, o Na Mira do Trader ele é gravado mais cedo que o Radar. O Radar é no final do pregão. O Na Mira do Trader pega aí o miolo da parte da tarde, o meio da tarde. E a gente traz também o fechamento das bolsas na Europa, traz índice Nasdaq dos Estados Unidos e também fazemos aí um estudo dos ativos fixos, que são Petro, Vale e bancos, BOVA11, também estudamos o dólar, o índice e algumas ações pedidas do YouTube. E hoje a gente vai ter uma novidade, a partir de hoje a gente vai fazer estudo de dois ativos que sejam destaques do pregão, ou por volume, oscilação percentual, algo que chame a atenção, ok? Isso eu vou fazer porque um mesmo ativo geralmente é pedido muitas vezes ali no YouTube, então acho que tem sentido. Eu convido para quem quiser receber o Informe Cenário, que eu distribuo todos os dias de manhã. É só entrar no site da Top Traders, colocar o nome, e-mail e inscreva-se. Dentro de alguns dias minha equipe manda para você. Aqui também você consegue acessar a aula online Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. Eu mostro ali um pouco do meu método, das minhas técnicas, da minha história. Eu acredito, pessoal, que o melhor caminho é o investidor gerir seu próprio capital. Eu respeito o trabalho dos gestores, assessores, dos analistas técnicos, mas eu acho que tudo isso tem que ser usado para balizamento. Eu acho que essa história que não tem tempo, hoje em dia, com tablet, celular, um smartphone ou computador, você consegue, observando o mercado algumas vezes ali durante a semana, gerir o capital. Então eu acho que é o melhor caminho, mais barato e mais rentável. E para quem frequenta aqui o nosso canal no YouTube, quando chegarmos a 4.000 inscritos, faremos 10 ativos pedidos do YouTube, dobrando o que fazemos diariamente em comemoração. Tá bem perto, né? E se você puder, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de YouTube, Facebook, para que a informação chegue ao maior número de pessoas possível, uma vez que a iniciativa é gratuita. Ok? Então vamos começar aqui falando das criptomoedas. Eu já conferi aqui no Cartesiano, tá tudo certo. Falar do Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash caindo de leve e o Ripple subindo 2,12. Então vamos lá. O Bitcoin está aqui na tela já. Eu fiz o estudo aí no final de semana, eu fiz no sábado, né? E eu dizia ali para vocês o seguinte, né, pessoal, que o Bitcoin ele tá dando uma tendência de baixa, né? Nós traçamos aqui duas referências que podem ser úteis para as senhoras e senhores que nos assistem. O primeiro é um canal de baixa que delimitado por essas duas linhas paralelas em azul. E o mercado tocou a parte de cima, de baixo, de cima, de baixo. Será que ele vai ter forças para tocar de cima novamente? Eis a questão. Como a tendência é de baixa, enquanto o mercado estiver abaixo desse fundo 11.833 dólares, que segurou o mercado nos dias 18 e nos dias 19, nós temos uma tendência de baixa estabelecida, inclusive com um triângulo aqui que eu tracei. Quando você tem um triângulo e depois uma pernada de baixa direcional, isso pode ser visto inclusive como um mastro bandeira de baixa. Desde que essa linha seja perdida aqui, nós podemos ter a continuidade do movimento baixista. Então tem que ficar bem atento aí para quem está posicionado no Bitcoin. Tem uma pressão mais vendedora nesse momento. Observando ali o Bitcoin Cash. O que a gente pode observar? Também uma tendência de baixa, ele deu uma pancada para baixo, perdeu a CLTA. É um alvo que nós tínhamos projetado mesmo quando ele estava perto de 4.500 dólares e agora ele está numa região lateral, um movimento que ele fez entre o final de novembro e o começo de dezembro, né? Então eu acho que ele deve continuar no movimento de baixa arrastada, né? Testando essa região aqui, e se pesar teria suporte perto aqui de 1.250 dólares, alguma coisa por aqui, ou até nesse fundo a 1.360. Mas a tendência, na minha visão, é que ele faça esse movimento até de maturação para depois tomar direção novamente. E aí vamos ver agora o Ethereum, ou Ether, né, como alguns chamam.
E para quem aqui no Brasil, pessoal, tem a mercado Bitcoin e a Foxbit. Eu não sei agora, mas o pessoal estava com dificuldade para abrir a conta. No exterior, a gente ouve falar muito bem da Binance e da Bittrex. São duas corretoras que, inclusive, eu tenho contas abertas. Falando do Ethereum, $1.194. Será que é isso mesmo? Parece que é isso, mas aqui tá estranho. Deixa eu ver, dia 26. 29 é porque acho que não pegou a negociação aqui do final de semana, né? Então por isso que teve esse gap aqui. Então o Ethereum ele tem um movimento que eu particularmente... Esse gráfico tá, sinceramente, está confuso aqui. Deixa eu só fazer uma comparação com o Bitcoin para ver um negócio. Deixa eu ver aqui. É o último dia 26, aí ele pula para 29. Então Ethereum... seria isso aqui mesmo. Então, tem aqui uma movimentação de alta, mas eu não acredito que seja consistente. Eu, por exemplo, se tivesse compra na moeda, venderia, realizaria lucro, porque eu acho que ele tende a ceder no curto prazo. Aí, falando do Ripple, para a gente terminar, uma alta de 2,12. A gente sempre faz as 4 mais líquidas aqui do ranking, né? Então, Ripple... subindo 2,12, o Ripple fez um movimento em busca da região aqui de $1, que nós tínhamos apontado quando fez essa shooting star, evitando que muita gente perdesse dinheiro. Eu acredito que o mercado volte nesse patamar, entre 90 centavos de dólar, 89 centavos de dólar. Então acho que ele vem devagarinho aqui buscar essa região, que é tanto fundo quanto topo aqui, marcado em dezembro do ano passado. Daqui que ele tomou fôlego e começou a subir. Então acredito nesse teste aqui e a partir daqui veremos o que vai fazer. Mas acredito que o movimento seja bem menos volátil, aquela baixa mais arrastada. E se a gente for colocar aqui o estudo de análise gráfica pura e simples, a gente poderia enxergar isso aqui também como algo, como um mastro bandeira, mas aí se isso aqui for um mastro bandeira fica complicado, né, para essa criptomoeda, porque aí poderia levar uma queda muito forte, mas a gente viu aquela moeda japonesa semana passada, tudo é possível, né? Então, será que isso aqui seria um mastro bandeira, né, em formato de flâmula? O que eu diria é que a perda dessa LTA aqui com certeza aceleraria a queda rumo ao fundo anterior 0,90 com potencial de chegar a 0,74. Ok, então criptomoedas fizemos já os estudos, vamos partir agora para as bolsas internacionais. Pessoal, a gente vê aqui por essa janela do iBroadcast que hoje nós temos, com exceção da Bolsa da Grécia, que não conta aqui, da Bolsa de Londres, nós temos baixa bem moderada, leve baixa, mas generalizada na Europa. E nós temos aqui na Ásia, o Japão fechou de lado e a China caindo 0,99, né? Então, nos Estados Unidos as bolsas estão em baixa também, uma baixa moderada mais baixa, e aí vamos aos estudos dos gráficos. O índice Nasdaq, que a gente pode ver aqui, ele tem um movimento de alta muito forte até o início do ano, até a virada do ano aqui. Esses topos e fundos ascendentes eles eram feitos de uma forma muito tênue, né? Sempre tendo a média de 21 como referência. Simplesmente depois da virada do ano ele disparou, praticamente nem tem correção, quando tenha no tempo mais um ou dois candles, e esse mercado se distanciou muito da média móvel de 21 períodos. Assim sendo, é provável que nós tenhamos uma correção de curto prazo. Hoje, nesse momento, está 7.485 pontos o índice Nasdaq, poderia vir tranquilamente ali para 7.230, 7.250 pontos. Seria uma correção importante. Então essa que é a minha visão. Se fechar, por exemplo, algo parecido com isso hoje, nesse momento nós teríamos, por exemplo, uma Marami Cross, né, que seria o corpo da mãe, o bebê pequeno, aqui indicando uma correção de preços. Ok? Que eu acho particularmente que é o caminho mais provável. Observando aqui o índice DAX da Bolsa da Alemanha,
Eu comentava semana passada que eu não acreditava que o mercado conseguisse sustentar acima da antiga máxima histórica na região de 13.500 pontos. Não conseguiu, cedeu e veio até a média móvel de 21, né, que segurou o mercado também aqui no dia 17. Eu, particularmente, acho mais provável a perda desse patamar e a busca pela região de 13.000 pontos, alguma coisa acima dos 13.000 pontos. Essa figura aqui, ela pode sim sugerir um ombro cabeça a ombro, que poderia levar o mercado a uma queda mais abrupta, mas aí a gente tem que ir passo a passo, com calma, sem precipitações, ok? O índice FTSE ele é um pouquinho mais descolado por causa do Brexit, mas fez movimento técnico, né? Tinha um topo anterior aqui, tinha sido aqui uma estrela cadente marcada no início de junho, né, no dia 2. Ele veio exatamente até esse ponto nessa correção, a gente pode ver aqui. E fica aí a dúvida, né? Ao passo que pode ser esse movimento de baixa pode ser somente uma correção desse movimento de alta, e a gente pode usar aqui, inclusive Fibonacci, né? Eu não vou traçar milimétrico, eu vou traçar mais para a gente ter uma referência. Ao passo que isso pode ser simplesmente uma correção, até a primeira retração de FIBA, inclusive, ou até o topo anterior que nós vimos anteriormente, né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui um pivô de baixa, porque nós temos topo, fundo, topo, e abaixo dessa região de 7.680 aqui nós temos um pivô de baixa. Foi exatamente o ponto que o mercado veio hoje, ele sentiu esse ponto como resistência e deixou sombra superior. Então a tendência, como está abaixo da média móvel exponencial de 21, é que o mercado continue em um movimento de topos e fundos descendentes, mas a gente precisa ver e acompanhar aí no dia a dia, ok? E aí, por fim, as bolsas na Europa, nós temos o índice CAC. Aqui tinha sido um triângulo que eu tinha projetado uma alta até a máxima do triângulo, na região de 5.550. Aqui o mercado fez isso, deixou um topo aqui bem proeminente e agora ele ensaia uma figura que se assemelha assim a um ombro cabeça a ombro. Podemos considerar um alargamento aqui também, né? Deixa eu apagar aqui essa reta, não faz tanto sentido. Deixa eu traçar aqui essa espécie de alargamento que eu enxergo. Então o alargamento seria alguma coisa parecida com isso, assim, né? E aí, mas na minha visão, uma movimentação de topo que sugere alguma correção. Principalmente, na minha visão, sugere a busca da linha inferior do alargamento, que seria o topo marcado no mês de novembro, aqui aproximadamente. Aqui decidiria, mas enfim, teria um espaço para correção no curto prazo. Ok? E aí, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, ó, dizendo que a Bolsa da Europa segue a realização de lucros e fecham majoritariamente em baixa, né? E é isso aí, sem grandes drivers assim no pregão de hoje. E aí, pessoal, vamos lá pro gráfico de Ibovespa, né? O mercado doméstico aí na tela. Eu havia comentado no radar que eu gravei no final de semana, aqui onde eu tenho essa linha pontilhada aqui na parte de baixo e na parte de cima em cinza, né, que a gente pode ver aqui essa linha sinuosa, né, inclusive teve eu vou passar a usar, nesse momento de grande volatilidade, faz sentido usar as bandas de Bollinger, né? Então são esses pontilhados em cinza aqui. Eu dizia que quando você tem um pico de volume assim, você pode ter uma exaustão do movimento quando está muito distante da média. Então é claro que se for num rompimento, por exemplo, como foi aqui, é o início de uma movimentação bastante direcional, mas quando já está distante de média, o movimento esticado pode ser exaustão, e que o pregão de hoje seria decisivo. Pois o mercado, tanto na quarta quanto na sexta, fechou fora das bandas de Bollinger, né? E hoje nós temos um pregão que por enquanto é de baixa de ponta a ponta.
Então, dependendo do fechamento, se for perto da mínima, esse pregão nega essa alta, por exemplo, de sexta-feira, e nós poderíamos ter uma baixa importante. É interessante perceber que toda vez que o mercado sai fora das bandas de Bollinger, com exceção desse movimento recente aqui também, né, que o mercado foi simplesmente na média de 21 e voltou a subir, mas via de regra ele costuma no mínimo ir até a média móvel de 21. Como foi aqui, né, no mês de outubro, em ocasiões anteriores também. Então ele costuma buscar a média de 21 historicamente. Quando está muito forte vai na de 5, mas historicamente ele vai na de 21 ou até na banda inferior. Então é uma movimentação para a gente ter bastante atenção. Sendo que o primeiro suporte dessa queda que a gente está vendo é a média de 5, que está aqui, e essa linha pontilhada, que é uma linha de retorno que derrubou o mercado em algumas ocasiões anteriores, né? No ano de 2016, no início de 2017 e depois no final de 2017, naquela correção entre outubro e novembro. Então essa linha será suporte natural. O primeiro é a média de 5, o segundo essa linha, e depois nós temos 2 pontos, a média de 21 e esse fundo a 80.523 pontos. Ok? Então a tendência para os próximos dias é a continuidade da baixa. E aí vejamos agora o BOVA11. Aqui na tela. O BOVA11 eu tenho também as bandas de Bollinger aqui. Bem, o mercado fora da banda, né? Então, se fechar assim, por exemplo, nós teríamos um arame, né, daqui para baixo, ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo desse padrão, que é um padrão de queda, de correção. E aquela mesma história, né? O mercado tem aqui a média de 5, ele tem esse fundo aqui no 77, 78 e a média de 21 como suportes, além do topo anterior. O meu palpite, pessoal, é que perde a média de 5, testa esse topo aqui, mas vem aqui esse fundo aqui, né? Ele vem no 77, 78, mas eu acho que tem potencial de buscar 76 e 92, que seria o topo anterior. Ok? Essa é a minha visão aí de curto prazo. Talvez a gente consiga até traçar alguma coisa. Não teria tanto sentido assim uma LTA, não. Sinceramente, eu gosto de traçar quando ela é bem delineada. Assim é melhor a gente se basear nas bandas de Bollinger, médias e topos anteriores mesmo. E aí, aqui a gente pode trazer na tela o índice futuro, né? Que também eu comentei que estava fora da banda de Bollinger superior. A banda de Bollinger ela serve para uma medição de volatilidade, né, de extensão de movimentos. Nada mais são do que médias, né? Então eu falei, pessoal, o mercado fora da banda é um sinal de venda, né? Um sinal de queda aqui. E o mercado tem o primeiro suporte na média de 5, mas como ele não tem aquele fundo antes do topo anterior, como o BOVA11 e o Bovespa, é bem provável um teste de 81.980, pelo menos aí no curto prazo. Então teria mais algum espaço para cair. Até esse topo aqui, o mercado ficou de lado aqui, depois disparou. Mas eu acho que ele vem no mínimo na média de 21, então ele teria potencial para buscar 80.700 pontos, 80.500 pontos por ali. Arredondando, a gente pode falar alguma coisa em torno de 80 mil pontos. É uma possibilidade, a gente tem que trabalhar passo a passo, dia após dia. Ok? E eu até tinha comentado, né, que os estrangeiros trabalharam bem forte na venda na sexta-feira, então já era um prenúncio. Para quem não assistiu, assiste o radar que eu gravei no sábado. Já essa queda de hoje já era uma queda mais manjada, assim, bem provável. Eu até coloquei aqui essa LTA como um ponto importante de decisão, agora a gente já pode até apagar. E o que a gente vê aqui é uma baixa arrastada, né, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, quebra essa sequência de alta anterior, ó, topo, fundo, topo, né? Aí um fundo aqui, topo, fundo, então a tendência é que perca esse fundo e venha caindo até que gradativamente, estilo caminhão descendo ladeira. E para quem tem imaginação mais fértil, pode imaginar aqui um ombro, cabeça a ombro, né? A neckline seria inclinada assim, ó. Eu digo imaginação mais fértil, pessoal, não é no sentido pejorativo, nem muito pelo contrário, são estudos que a gente acredita. É porque figuras sempre são alvo, às vezes, de polêmica, mas a figura tá aí, é isso mesmo. Isso daqui é, de fato, um oco, tá?
E às vezes o investidor ele tem que viajar um pouco, aqui tem que usar mesmo o conhecimento dele, a imaginação, porque as figuras, às vezes elas são aquelas figuras clássicas de livro, e às vezes não são, às vezes é uma figura mais complexa, e é até bom, porque aí pouca gente vê, você consegue se adiantar, se posicionar às vezes antes, pegar um preço médio menor. Seria algo mais ou menos assim. Né? Talvez até, enquanto a gente faz o programa aqui, ele rompa esse ombro, cabeça, ombro invertido. Aliás, esse ombro, cabeça, ombro clássico, invertido é no fundo. Isso daqui seria o ombro, cabeça, ombro tradicional. Ok? E aí, vamos aqui para o gráfico do dólar, né? O gráfico do dólar também eu apliquei bandas de Bollinger, né? Aqui estão as bandas, no caso pontilhadas. Veio numa região de fundo 3.133, sinalizou fundo por dois motivos. Rompimento falso, rompeu e não permaneceu. Talvez uma exaustão aqui da venda também, depois dessa barra. E essa barra foi uma barra que fechou perto da máxima. Hoje o dólar já desenvolve movimento altista, mas ele tem alguns enroscos aqui, né? O dólar tem região de 1.162, 1.164 como resistência, passou. Depois ele tem esses outros pontos aqui de enrosco e também o 1.169. Mas o movimento atual indica a continuidade da alta, mas ainda dá para ver como é que vai reagir nessa região de fundos aqui no próprio 3.186, mas indica um fluxo comprador na moeda nesse momento. Ok? Agora eu vou fazer os estudos aqui pedidos do YouTube. A primeira ação da lista é o Usiminas. Usiminas 5. Pessoal, Usiminas, hoje o minério de ferro caiu, ela não dá nem bola, continua subindo. Essa movimentação, você vê que as cotações vão aumentando gradativamente de forma arrastada e o volume diminuindo. É um sinal de exaustão. Se eu tivesse o papel, ou eu realizaria lucro ou botaria um stop aqui, né, abaixo de 11,23, que é a mínima das últimas duas sessões. Colocaria o stop uns 5 centavos abaixo e ficaria tranquilo. Né? Esse movimento sugere um ombro, cabeça, ombro, né? E sugere também uma cunha de alta, que geralmente é um movimento que precede quedas. Mas eu acho que para quem está com ativo dá para trabalhar com os stops aí tranquilo, ok? Mas é um movimento de cunha sim. Ainda mais com redução de volume, o ativo está dando alguma pinta ali que ele pode fazer de fato um movimento de correção. Então eu colocaria stop abaixo da mínima das duas últimas sessões, mesmo porque é ali que está a média de 21. Certo? Um ativo que o pessoal pediu também é Carrefour, foi bem pedido aqui. CRFB3. Eu vou colocar aqui uma escala de volume. Tem bom volume. O Carrefour, na minha visão, ele fez um movimento já, que inclusive nós havíamos comentado, né, que provavelmente o faria, que seria a busca dessa LTB. Né? Logo que ele fez esse candle aqui de baixo, pessoal, quando, por exemplo, qual que é a estratégia que você usa num ativo como esse? Você tem uma região de fundo, ó, 14,10, 14,32, 14,31, 14,48. Aí você tem um rompimento falso do ponto mais baixo, que é o 14,10. E esse rompimento falso, ele deixa um candle que é uma mistura de martelo com o arame de fundo, que é a mulher grávida. Então a compra boa é aqui, é nos 14,30, 14,20, para vender nos 16. Na minha concepção, agora é o momento de realizar lucro, porque ele encontrou uma LTB, encontrou uma resistência anterior, ó, na região aqui de 16,37, que a gente pode até marcar. Então eu, se tivesse ação, mas é uma questão mais pessoal, eu estaria vendendo como eu estou fazendo com a minha carteira. Sexta-feira eu vendi um ativo da minha carteira, hoje eu vendi um ativo da minha carteira e eu só estou com 2 de 8, 7, 9 ativos que eu costumo trabalhar.
Então ele se aproximou e eu venderia para esperar uma correção e tentar pegar a ação mais barata, é a minha visão. Então hoje eu também vendi um ativo, eu só tenho a JHSF mais uma ação na carteira. Ok? Falando de Pão de Açúcar também, que não deixa de ser um par do Carrefour. PECAR 4. PECAR é uma ação que já foi minha esposa na bolsa, como foi JBS, que eu não tenho mais, e também a JHSF. Essa sim eu tenho. Eu também vejo como uma situação para realização de lucros, né? Ela tem feito movimentos aqui bem complexos, um pouco mais arrastados, né? A gente poderia traçar... Eu vou tirar esses pontos aqui, porque como paga dividendos, os pontos eles ficam obsoletos aqui, eles não ficam totalmente corretos. O que eu traçaria aqui em Carrefour, né? Essa região é de resistência, em torno de R$80. A gente vê que se aproximou no dia 2/1 de 79,60, caiu. Aí fez um fundo duplo e buscou o objetivo aqui do W. Isso é um W, né? A própria letra W. E agora está dando um novo sinal que a gente pode ter uma correção de preços. Para quem é investidor de prazo mais longo, dá para traçar algo parecido aqui com isso. Seria uma espécie de LTA. Mas eu não esperaria chegar ali para sair. Eu venderia agora, sendo bem sincero. Se a gente for traçar, pegar o ponto mais alto, 79,60, a gente pode até imaginar um triângulo ascendente, mas aí pode ter uma correção. O que eu particularmente espero? Uma correção de preços com retomada da alta. Então, eu estou trabalhando vendido no índice, desfiz de 8 ou 9 ativos que eu tinha, 7, acho que 8 ou 9 ativos, eu vendi todos com a JHSF mais um, que obviamente eu não vou falar. Mas isso sim é um triângulo ascendente, a tendência é que rompa 79,60, depois R$81 e até replique essa perna, mas pode ter uma correção, você pode ter chance de vender e recomprar talvez até perto dessa LTA num futuro próximo. Mas é uma teoria, é uma estratégia com possibilidade de dar certo ou não. Então... teve ativo que eu vendi, que eu acertei o olho da mosca na máxima do movimento. JBS foi um caso, outras ações também. E chegou a ter ativo que eu vendi e ele continuou andando na direção da compra. E aí você fica com uma leve frustração, mas na média a rentabilidade da carteira é excepcional. É muito, muito boa. E a maior parte nós acertamos a saída perto da máxima. Ok? Aí falar aqui de Gol e da WIS. A Gol 4, temos aí na tela, é um dos ativos que a gente vinha acompanhando aqui no radar. Fez um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline ela era inclinada, aqui por algum motivo eu a apaguei. Neckline inclinada. Foi rompida. Eu vou até fazer aqui o estudo com Fibo. Vamos ver. Só para você, eu vou fazer assim de uma forma mais grosseira, sem ser milimétrico, mas simplesmente eu pego ó, a distância da cabeça até a neckline, eu meço. Você usa Fibonacci como régua aqui mesmo, ok? E depois eu pego e traço a partir do rompimento. Então você traçando a partir do rompimento, você vê que chegou no alvo e ela está rateando aqui no alvo 17,53, que nada mais é que o oco invertido projetado a partir desse rompimento, né? Então, eu acho que atingiu o objetivo, longe de média, vale venda para colocar lucro no bolso. Essa é a minha opinião. O candle de sexta-feira é enforcado e se cair mais um pouco hoje, a gente pode ter uma estrela cadente. Ok? E por fim a WIS, que era a par corretora antigamente, né? É W, deixa eu ver aqui. WIS mesmo, né? IZ. Z3. Legal. Bom, é uma das ações que ficou na contramão aí, né?
Sendo bem sincero aqui, pessoal, eu não acredito. Bom, é um movimento o movimento aumentou muito, né, nas últimas semanas, talvez um fechamento desse gap nos 14,50, mas é um papel que não me agrada, talvez aqui acima de 12,50 ela deu uma entrada ou até no fundo duplo, mas agora é um ativo que se o mercado como um todo corrigir, eu particularmente não acredito que ela suba na contramão, sendo sincero. Então, não é um papel, por exemplo, que desperta o meu interesse, mas pode, num cenário de correção, de repente se ela voltar até a média, dentro de uma correção do mercado como um todo, pode, de repente, vir a ser uma compra interessante. Bom, falando de destaques do dia, eu vou pegar aqui duas ações que estão fazendo um movimento mais forte, né? Eu vou pegar BBSE3 na ponta vendedora e vou pegar a Fibria na ponta compradora, ok? Então vamos lá, são os destaques do dia, a novidade aí dos programas agora. Bom, BBSE3, ela tinha feito um ombro, cabeça, ombro invertido grande. É a mesma coisa aqui, pessoal. Vou fazer de maneira grosseira. Provavelmente o objetivo foi atingido, né? Eu vou pegar aqui, eu fiz a medição e vou pegar a partir do rompimento. Deixa eu só mexer um pouco o gráfico aqui. Não chegou a 100%, mas geralmente 618 é o ponto mais certo desse tipo de figura, tá? Nem sempre vai a 100%. O ombro, cabeça, ombro, os triângulos, essas figuras. Ela veio a 618 do movimento, simplesmente está fazendo um candle de forte baixa, que indica a queda até R$30 na média de 21 ou mesmo 29, onde ela faria um pullback da CLTA, que também foi neckline rompida. Certo? E Fibria, FIBR3, é um ativo que geralmente vai na contramão, né, do mercado. A compra boa foi aqui na LTA, eu tinha apontado na virada do ano, e para reforçar acima de 49,71 para vender a 56,13. Foi essa a estratégia que eu tracei para quem fosse entrar no papel. Estratégia deu certo, né? Ela é uma estratégia de compra gradual, que eu ensino bastante nos meus cursos, passo para os alunos. Então seria uma compra na LTA e uma outra compra no rompimento desse padrão, que nada mais é do que um topo, né? Não chega a ser aqui um triângulo ascendente porque não tinha outros topos, mas é um raciocínio parecido. Geralmente você projeta aqui essa porção a partir do rompimento, mas tudo indicava a busca por 56,13, buscou hoje, então eu venderia e colocaria o lucro no bolso. Falar, professor, mas ficar acima de 56,13 não está rompendo esse topo anterior? Acho muito difícil pela distância da média, pela conjuntura do mercado de uma forma geral. Ok, e aí para finalizar, falaremos agora dos ativos fixos. Então começar aí por Petro 4 na tela. Então Petro 4 caindo de leve hoje, né? Um candle verde porque ela abriu mais baixo e recuperou um pouco. Petro 4 é aquela história, a gente colocou as bandas de Bollinger aqui, ela continua fora das bandas, tende a descer até a região de 18,50 para testar o topo anterior. Eu não vejo nada além disso no ativo. Hoje eu recebi alguns e-mails de alunos perguntando se era momento de trocar, de comprar. Eu acho que não, eu vejo um cenário de correção para ela até 18,50. Falando da Vale 3, ela tem um movimento de queda, né, pessoal, de curto prazo, topos e fundos descendentes. Hoje ela tentou passar a média de 21,5, não conseguiu. Eu acredito que a Vale feche em baixa ainda hoje, que ela deixe essa sombra superior maior e que ela continue no movimento de realização de lucros, buscando esses pontos aqui de Fibonacci gradativamente. Ok? E falando de bancos, BBS3, ela também fora da banda de Bollinger, né, superior. Se ela fechar
mais ou menos assim, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, deixaria aquele candle chamado de arame cross, que é a mulher grávida no topo, né? Só que o bebê em formato de cruz tende a descer também, em 37,53 seria o primeiro teste, topo anterior e média de 5, mas eu acho que ela invade aqui esse território e cai um pouco mais. Mas é a minha visão. E falando de YouTube 4, né? O setor financeiro tem grande peso na bolsa, né? Grande peso na bolsa. Então, é quase um terço aí dos negócios, né? Somando tudo do setor financeiro. Então, eu até comentava aqui, fazendo o estudo no sábado, para quem não viu, veja, olhando o gráfico semanal, fazendo a projeção desse pivô. Eu vou apagar aqui para não ficar um gráfico poluído. No gráfico semanal, nunca Itaú esteve tão fora das bandas, então tende realmente a corrigir, né? E no diário a mesma coisa, fora da banda de Bollinger Superior. Você vê que é interessante, né? Aqui embaixo, quando as bandas estreitam, as médias começam a aprontar para um lado, você tem aumento de volume e tem a direção que o mercado vai tomar. E um fechamento parecido com esse aqui, nós teríamos aqui um arame de topo, que é um candle de queda que poderia mandar a ação até a R$ 47,00, onde está a média de 21. E para finalizar, BBDC4. Um movimento mais parecido com a BB Seguridade, ali anunciando, eu tinha até feito um estudo de semanal também, vocês podem ver no radar, muito fora da banda, até tem mais espaço para subir no médio prazo, mas deve ter uma correção antes disso. E colocando aqui um gráfico diário, muito fora da banda também, essa queda de hoje, ela indica sim topo e um provável movimento até 36,54 ou região da média de 21 aqui, alguma coisa em torno disso, ok? Então, pessoal, essa é a minha visão. Se você puder, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o ativo que você quer que a gente estude na área de comentários, que virou praticamente um fórum. Nós batemos o recorde de audiência no dia 24/1 com radar 3.300 visualizações. E para quem quiser receber informe cenário, eu falo um pouco do fechamento da Ásia, um pouco da bolsa, como é que está funcionando a Europa, um pouco do mercado americano, às vezes petróleo, minério, cobre, e falo também do cenário interno, tudo acompanhado com o estudo do Ibovespa. Ok? Nome, e-mail, inscreva-se, a gente manda gratuitamente. Então, forte abraço, sucesso, nos vemos amanhã no radar, pessoal. Meu muito obrigado, valeu!